tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E vamos para a aula que eu falei para vocês, que eu prometi, né? Que é a aula de planificação, que a gente já falou, inclusive, vocês vão ver que a tia Milena já falou muito do que eu vou falar aqui hoje na aula passada, para dar as características de cada tipo de poliedro que a gente tem, tá? E a gente vai ver que vai ser quase uma revisão da aula passada. Primeiro de tudo, que a tia sempre começa com o conceito, com a definição. O que é planificação, tia? Planificar, né? Lembra a palavra plano. Então, eu tenho algo que não é plano e eu vou transformar ele nisso? Exatamente. Então, na geometria, meus amores, a planificação de um poliedro é um arranjo de polígonos de lados comuns, ou seja, os lados eles vão se encontrar de alguma forma, precisam se encontrar, que aí quando eles são dobrados, eles retornam à forma espacial que eles tinham na origem. Ou seja, eu tenho um poliedro, é como se eu desmontasse ele e abrisse, ele ficasse plano, como um polígono era, né? Só que são vários polígonos um do lado do outro ali, com os lados em comum, ou seja, um polígono colado, grudadinho no outro. E aí quando eu dobro, volta ao que eu tinha, que era o meu poliedro ou o meu corpo redondo, certo? E aí a gente vai ver, por exemplo, a planificação aqui dos prismas, ó. Vocês vão ver que é muito do que a tia já falou na aula passada. O prisma lá, laranja. Quem é que lembra que prisma é esse? Que tem 3 retângulos no corpo e 2 triângulos nas bases. O prisma triangular. A gente tem o prisma, o azul lá, o quadrangular, que a gente também chama de paralelepípedo, que ele vai ter 4 retângulos, um do ladinho do outro aí. E vejam, olha só que interessante. Os retângulos dos prismas têm que estar sempre um do lado do outro. Por quê? Porque quando eles se fecharem, eles têm que formar o corpo do prisma. Então, a característica da planificação é que cada retângulo fique um do lado do outro. E as bases, como elas vão ter que estar um em cima e um embaixo, as bases nunca podem ficar do mesmo lado. Então, vejam lá no triângulo, vejam no prisma quadrangular, no pentagonal e no hexagonal. Sempre vai ter uma figura da base em cima e a outra da base embaixo. Porque quando eu fechar, eu vou precisar colocar uma base em cima e uma embaixo. Não tem por que eu ter o desenho das duas bases do mesmo lado, tá certo? Outra característica também das planificações. Aí a gente vai ter a lilás, que é o prisma pentagonal de 5 lados, e aqui o verde, prisma hexagonal com 6 lados, 6 retângulos e 2 bases com o formato de hexágono, certo? As pirâmides, parecido também, só que a gente não vai ter 2 bases, então a gente coloca a base mesmo, no caso, só junto com a base do triângulo. Tia, como assim? A gente tem um triângulo, 2 lados e a base do triângulo. Pronto. Uma das bases de um dos triângulos que forma a pirâmide, eu vou ter que conectar com a base da figura do tipo de pirâmide que eu tenho. Por exemplo, lá no lilás, eu tenho a pirâmide triangular. Em um dos triângulos, ó, no triângulo do meio, na base do triângulo do meio, eu puxei a base que era outro triângulo. Ali, ó, no vermelho, rosa, né? A gente vai ter a pirâmide quadrangular. Em um dos triângulos, na base de um dos triângulos, eu puxei o quadrado, que é a base da pirâmide quadrangular. Aqui, da mesma forma, no amarelo, que é a pirâmide hexagonal, e aqui, pentagonal, e aqui, nesse rosinha claro, a gente vai ter a pirâmide. No caso aqui, essa pirâmide, vocês podem ver, ela não é hexagonal, viu? Ela tem 8 lados, então é uma pirâmide octogonal, certo? Agora, planificação dos corpos redondos. E ainda tem um outro poliedro que não entra dos prismas e das pirâmides, mas a tia também vai trabalhar a planificação dele aqui. Ó, o cilindro, como eu falei pra vocês, ó, é um retângulo que dá uma volta. Então, a planificação dele nada mais é do que um retângulo com os 2 círculos, sempre um embaixo e um em cima, para poder fechar as bases. O cone, ó, a gente vai ter uma espécie que não é triângulo, porque não tem os 3 lados iguais, a gente vai ter uma figura com 2 lados aí concorrentes, né, em diagonal, de lados contrários, e uma base aí arredondada que eu vou conectar com um círculo, e aí vai formar o meu cone. A esfera não tem planificação, tá, gente? Só para avisar. E a gente vai ter, por último, a planificação de hoje, que é a planificação do cubo.
Ele não entra nos prismas, porque o corpo dele não é formado por retângulos, não entra nas pirâmides, porque o corpo dele não é formado por triângulos. O corpo dele é formado nada mais, nada menos que por 6 quadrados de lados, ângulos, diagonais iguais, tá? Então, 6 quadrados iguais, eu tenho a planificação do cubo, tá? Eu posso estar enganada agora, mas eu tenho quase certeza que o cubo é um polígono que tem... Eu tenho quase certeza, gente. Não vai depois falar que a tia tá dando informação errada. É porque eu realmente não... Na minha mente eu tenho medo de dar uma informação correta e não sei. Mas eu tenho quase certeza. Depois eu vou confirmar pra vocês. O cubo é um poliedro, que tem 11 tipos de planificações diferentes. Eu tenho quase certeza que são 11, tá? Mas aí depois eu confirmo pra vocês. O que a gente tem que saber, né? Os 6 lados, eles têm que se encaixar. Tem que ter o corpo ali formado por 6 lados, tá? 4 quadrados no corpo, 2 na base. E aí, organizando isso, a gente pode organizar de 11 formas diferentes esses quadrados para poder fechar e para poder dobrar, né? E fechando, formar um cubo como ele era originalmente. Certo? As planificações dos poliedros e corpos redondos que a gente tinha para ver, meus amores, eram essas. Espero que vocês tenham entendido o que é planificação. Tenham entendido como é que eu faço, como é que eu monto, como é que eu identifico uma planificação correta dos prismas, pirâmides, corpos redondos e do cubo, tá? E a tia Milena vai ficar aguardando a atividade para eu mandar a correção para vocês. E espero que estejam fazendo bons resumos aí e aprendendo o conteúdo. Porque quando a gente finalizar esse conteúdo de geometria, a tia Milena não vai fazer tira dúvidas. A tia Milena vai preparar uma aula ao vivo para vocês de revisão. E eu vou querer a participação de todos. E eu vou querer uma boa participação. Tá certo? Que é todo mundo falando, todo mundo fazendo pergunta. Beijo no coração, meus amores. Estou esperando lá no privado as dúvidas e as atividades.